João e Maria. Na beira de uma vasta e sombria floresta, havia uma pequena cabana de madeira onde vivia um pobre lenhador com seus 2 filhos, João e Maria. Seus dias eram simples e tranquilos, mas às vezes o riso aquecia o pequeno e humilde lar. Mas uma terrível fome espalhou-se por toda a terra, e cada armário da cabana foi ficando vazio dia após dia. Noite após noite, as crianças adormeciam perguntando-se se ainda haveria pão esperando por elas pela manhã. Numa noite fria, o lenhador sentou-se pesadamente à mesa e suspirou ao olhar para o armário vazio. Não temos mais nada, ele sussurrou com tristeza. Em breve todos morreremos de fome. Os olhos de sua esposa tornaram-se duros enquanto ela falava de um plano terrível de levar as crianças para o fundo da floresta e deixá-las lá. O pobre pai tremeu ao ouvir aquilo, mas a mulher cruel não quis abandonar aquela ideia horrível. Embora a casa estivesse silenciosa, João e Maria ainda estavam acordados no escuro. João havia ouvido cada palavra que sua madrasta dissera no quarto escuro além da porta. Maria começou a chorar baixinho, assustada com o terrível destino que os esperava. Não se preocupe, sussurrou João gentilmente. Eu encontrarei um jeito de nos levar de volta para casa. Quando a casa finalmente ficou em silêncio, João saiu devagar para fora sob a luz prateada da lua. Perto da casa corria um pequeno riacho, e ao longo de suas margens muitas pedrinhas brancas brilhavam suavemente ao luar. João pegou as pedrinhas brilhantes uma por uma e encheu os bolsos enquanto um plano esperto surgia em sua mente. Quando já tinha juntado o suficiente, voltou silenciosamente para dentro de casa e deitou-se novamente ao lado de Maria. Na manhã seguinte, a madrasta os acordou cedo e deu a cada criança um pequeno pedaço de pão. Juntos caminharam cada vez mais fundo na floresta onde as árvores altas bloqueavam a luz do sol. Enquanto caminhavam, João deixava secretamente as pedrinhas brancas pelo caminho atrás deles. Ninguém percebeu a trilha silenciosa brilhando suavemente no chão da floresta. Finalmente o pai parou numa pequena clareira e acendeu uma fogueira, dizendo às crianças que ficassem aquecidas enquanto ele ia cortar madeira. João e Maria sentaram-se juntos perto do fogo ouvindo o eco distante de um machado em algum lugar longe dali. Mas o som não vinha do pai deles, e sim de um galho que balançava lentamente ao vento. Logo perceberam que tinham sido deixados sozinhos na floresta profunda. Quando a lua subiu alta no céu, João segurou suavemente a mão de Maria. As pedrinhas brancas brilhavam no caminho escuro como uma trilha de luzes prateadas. Durante toda a noite eles seguiram as pedras brilhantes pela floresta. Finalmente, quando a manhã chegou, viram o telhado familiar da casa de seu pai. Por um curto tempo a família ficou reunida novamente, e as crianças ficaram felizes por estarem em casa. Mas a fome tornou-se ainda mais severa do que antes, e a comida ficou ainda mais escassa. Mais uma vez a madrasta sussurrou seu plano cruel na noite escura. Desta vez, ela insistiu que as crianças deveriam ser levadas ainda mais fundo na floresta. João tentou recolher pedrinhas novamente, mas naquela noite a porta havia sido trancada. Então ele quebrou silenciosamente seu pedaço de pão em pequenas migalhas. Enquanto caminhavam pela floresta, ele deixava as migalhas ao longo do caminho. Ele esperava que elas os guiassem de volta para casa mais uma vez. Quando a noite chegou novamente, João procurou a trilha de migalhas que havia deixado. Mas o chão da floresta estava vazio sob a luz da lua.
Pequenos pássaros haviam comido cada migalha que poderia mostrar o caminho. Agora as crianças estavam realmente perdidas na floresta sem fim. Enquanto as crianças vagavam tristemente entre as árvores, um belo pássaro branco apareceu. Seu canto doce parecia convidá-las a segui-lo pela floresta. João e Maria caminharam atrás dele até chegarem a uma clareira ensolarada. Ali algo maravilhoso e estranho estava esperando por eles. Na clareira havia uma pequena casa feita inteiramente de bolos, açúcar e pão doce. As janelas eram feitas de açúcar transparente e o telhado parecia biscoitos dourados. Com fome e maravilhados, as crianças começaram a mordiscar pedaços das paredes. Nesse momento, uma voz estranha chamou de dentro da casa. Uma velha abriu a porta e sorriu com surpreendente gentileza. Ela convidou as crianças famintas para entrar e lhes deu camas quentes e comida doce. Mas sua bondade era apenas um disfarce, pois ela era uma bruxa malvada. Logo ela trancou João numa gaiola e obrigou Maria a servi-la. Todos os dias a bruxa ia até a gaiola e mandava João estender o dedo para sentir se ele já estava gordo bastante para ser comido. Mas o esperto João sempre estendia um fino osso de galinha, e a bruxa, cujos olhos eram fracos, resmungava que o menino ainda estava magro demais. Por fim, a bruxa impaciente decidiu que o cozinharia assim mesmo e ordenou que Maria aquecesse o grande forno. Fingindo não entender, Maria pediu que a bruxa mostrasse como fazer, e quando a velha se inclinou para frente, ela deu um empurrão e fechou a porta do forno com força. João foi libertado da gaiola, e as crianças se abraçaram com alegria e alívio. Dentro da casa da bruxa descobriram baús cheios de joias e ouro. As crianças encheram os bolsos com tesouros brilhantes. Depois apressaram-se para fugir daquela terrível casa no fundo da floresta. Depois de atravessar o largo rio com a ajuda de um pato gentil, João e Maria continuaram caminhando pela floresta até que as árvores começaram a parecer familiares. Logo viram a pequena cabana de seu pai parada silenciosamente na beira da floresta. Seu pai correu ao encontro deles com lágrimas de alegria e abraçou as crianças com força, contando que a madrasta cruel havia morrido enquanto eles estavam fora. Com as joias que trouxeram da casa da bruxa, a família nunca mais passou fome e viveu junto em paz e felicidade.